Oi, boa noite, galera. Bom dia ou boa tarde, a depender do horário que vocês estejam vendo aí. Eu fiquei de enviar, de falar pra vocês, né, a respeito da argumentação e da conclusão da redação. A gente teve a oportunidade de conversar sobre introdução. Acabou que a gente conversou muito sobre introdução. Na verdade, não muito, né? Acho que foi o suficiente, mas não deu pra gente conversar sobre a argumentação e sobre a conclusão. E eu fiquei de mandar, pelo menos, falar um pouco sobre a argumentação. Claro que eu vou mandar vídeos para vocês de pessoas que são professores, que sabem mais, para que vocês se sintam mais seguros para construir a redação. Mas também quero passar algum conhecimento, né, que eu também pesquisei, só para não sair do ritmo e vocês não se sentirem um pouco, sabe, desabrigados. Então, gente, vou falar primeiro sobre a argumentação nesse primeiro vídeo. E lembrando vocês que a gente já vai começar esse mês de outubro, a fazer a redação, né, semanal, uma redação semanal, pelo menos uma redação semanal, né, porque eu espero que vocês façam mais de uma. Então, né, amanhã, dia 1º de outubro, a gente já vai começar a fazer essas redações, porque o Enem já está às portas. Então, galera, argumentação. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinha sobre o que é uma argumentação, né, no dicionário. E a argumentação, né, é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar uma ideia ou pensamento. Então, basicamente, a argumentação, ela vai ter o objetivo de sustentar uma opinião ou um pensamento. Ou seja, a argumentação ela não existe sem uma opinião. Assim que, creio que uma opinião, por si só, ela não vale de muita coisa. Tem que ter uma explicação sobre esse ponto de vista. Logo, a argumentação na redação vai também ter esse papel. Você vai embasar a sua opinião, que no caso da redação a gente chama de tese. Tese, o recorte do assunto. Tese é a nossa opinião. Ou seja, você vai apresentar a sua opinião, como a gente já faz isso na introdução. Como o nome já diz, né, a introdução, ela vai simplesmente apresentar a nossa tese, que é a nossa opinião, vai apresentar o nosso assunto, que é o tema, e na argumentação, aliás, no desenvolvimento, que vai ser o espaço reservado para a gente defender a tese que a gente trouxe lá na introdução. Um ponto que eu preciso salientar é que a argumentação ela vale 200 pontos. Se vocês ainda lembram, né, das aulas que a gente teve sobre as competências do Enem, a gente sabe que são 1000 pontos da redação. Desses 1000, pelo menos 200 fica para conclusão, 200 fica para os elementos conectivos e coesivos, e 200 pontos fica também para o português padrão. Outros 200 ficam aqui para o desenvolvimento da argumentação, juntamente, né, com os repertórios socioculturais que a gente tanto falou. Logo, é muito importante a gente saber executar uma argumentação, porque eu creio que a argumentação é o ponto mais importante do tema, da redação. Eu acho que a argumentação é o mais importante da nossa redação. Então, galera, começando aqui, a argumentação ela vai ser com base na tese que a gente vai apresentar na introdução. Logo, digamos que a argumentação ela depende da tese para existir, porque você não tem como argumentar, aliás, você não tem como argumentar algo sem você se posicionar. Se você fizer isso, no caso seria expor informações, né? Então existe uma diferença entre você defender um assunto e de você expor uma informação. Normalmente quem deveria expor informação, né, e defender seria, por exemplo, os veículos de mídia, né? Então, normalmente o que se espera de um veículo de jornal é que eles apresentem, né, exponham os fatos sem necessariamente se posicionar sobre o fato. Isso é o que normalmente se espera. Só que no caso da redação é diferente. A redação você precisa expor a informação e também você precisa defender um lado da tese, né? Então,
tem tese na redação, o que não deveria existir no jornal. Então você precisa defender a sua tese, obviamente, sua tese vai estar na introdução. O objetivo a gente já tratou, que vai ser convencer o leitor, provar a sua opinião. Então é super importante que você, digamos, que você argumente com base em converter o leitor para a sua ideia, né, para o seu pensamento. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai executar essa argumentação? Essa argumentação ela precisa ser sólida, precisa ser compreensível, precisa ser clara, né? E essa argumentação precisa ser muito sólida, né? Então, as pessoas acabam tendo bastante problema, né, quando vai desenvolver a redação, justamente porque a redação acaba não ficando tão forte, sabe? As pessoas acabam expondo as informações, mas não chega a defender. Existem umas palavras, né, que, digamos, que poderia conter na sua argumentação, que são palavras como porquê, né, vai ser uma palavra de justificação, né? A argumentação precisa de justificativas, né, de explicações. Porquê, para quê, que vai ser uma consequência, né? Consequência normalmente aparece na argumentação. Por exemplo, exemplificação, que vai também aparecer para você fortalecer a sua argumentação, né, com base em exemplos. Além disso, que você vai adicionar mais informações, pois, que é uma forma também de explicar. Essas palavras são presentes, podem até anotar, são presentes nas argumentações. As que eu mais uso é porquê e por exemplo. Então você vai falar tal, porque é tal. E por exemplo, eu amo usar por exemplo, porque normalmente é fácil você achar um exemplo de qualquer coisa. Então, galera, eu vou só citar 2 pontos aqui antes da gente começar a ver como é que faz, né? No caso, como é que a gente faz a argumentação. Eu vou citar 2 pontos que a gente precisa entender, que é o seguinte: a argumentação da redação, ela precisa conter a análise do fato. A análise do fato, basicamente, é você desenvolver a sua argumentação com base na sua tese, porém de uma forma... você primeiro tem que ter analisado o fato. Então, o que normalmente aconselho a vocês é o quê? Quando vocês forem ler o tema da redação, né? Quando vocês forem ler os textos motivadores, após essa leitura, vocês precisam parar um pouquinho e analisar o que está pedindo. Porque quando você faz esse exercício, você vai meio que, sabe, refletir, puxar para dentro da sua cabeça o que você sabe sobre isso. Qual é a análise que você tira desse recorte. Por exemplo, a Amazônia está pegando fogo. Então, primeiro você analisa o fato. Tá, a Amazônia está pegando fogo, isso é bom? Quem faz isso, né? Quem executa essa queima? Por quê? Como mudar? Então você precisa meio que, sabe, ativar as suas memórias para você analisar o fato. Então não basta só, sabe, expor. Se você não fazer um exercício de análise dos fatos anterior, né, a você começar a escrever. Assim como a gente tem um mapa, né, para a introdução, a gente vai ter também um mapa para o desenvolvimento, que eu aconselho vocês a vocês desenvolverem esse mapa antes de vocês começarem a escrever, para que vocês não fujam do centro, né, do núcleo da sua argumentação. Então, se você está falando, poxa, os incêndios na Amazônia são prejudiciais porque eles causam poluição, eles afetam as comunidades ribeirinhas, os indígenas, né, e eles, tipo, acabam destruindo a biodiversidade do local, né? Então você tem que anotar essas coisas que vêm na sua cabeça e você simplesmente vai se guiar através desses núcleos de argumentação. E o segundo ponto é contextualização factível. Basicamente, quando você for desenvolver a sua redação, vocês têm que se fixar em que essa argumentação ela seja contextualizada no espaço, contextualizada na época, obviamente. É claro que você vai poder utilizar, e é super interessante, utilizar coisas de outras épocas, né, antigas. Pode fazer comparação com outros lugares e com outras épocas em que tal ação deu certo. Mas essa comparação ela precisa ser muito sólida, porque
você precisa fazer algo que seja realmente contextualizado. É importante que essa contextualização ela seja sólida, para você não fazer uma comparação que não vai servir de nada. Então, se você falar algo, que esse algo tenha muito a ver com o que você está dizendo, para que a sua argumentação não fique vaga, sabe? Tem que estar contextualizada no tempo e no espaço. E se for mudar, né, de tempo e espaço, que seja bem claro essa sua mudança. E ser factível é importante, que é o seguinte, a gente vai até falar isso na conclusão, mas ser factível nesse sentido, o que é factível? Factível vem da palavra fato, é você falar algo que seja palpável, ou seja, que dá para você alcançar. Não dá para você fazer uma argumentação sem bases sólidas, de forma que as pessoas não consigam, sabe, que não tenha conteúdo, sabe? Então tem que ser algo factível, tem que ser algo palpável. Isso na conclusão, você não pode falar algo que realmente não seja fácil implantável ou que não seja implantável mesmo, sabe? Tem que ser algo que seja, não seja fantasioso, não seja algo da sua mente, tem que ser algo baseado em alguma coisa. Então, normalmente, na construção de uma argumentação, você precisa fazer uma informação. Essa informação, basicamente, é com base em um fato, né? Como já disse, factível. Então, você vai afirmar algo, você vai fazer uma análise, que é basicamente você remontar a tese. Você vai falar, por exemplo, a Amazônia está queimando desde 2005, segundo o IBGE. Aí você vai fazer uma análise. Essas queimadas são muito prejudiciais para a população, porque geram isso, porque a biodiversidade acaba sendo destruída. Então, você está sustentando sua argumentação, sua afirmação inicial, com base em uma análise que você já fez. E você vai comprovar essa afirmação, né? Então, comprovar é basicamente você apresentar fatos, apresentar estratégias que o que você falou seja perceptível e seja verdade, sabe? Então, basicamente é isso. Você pode também fazer conclusões, digamos, deduções, você tirar a consequência daquilo que você afirmou. Então, se você falar, por exemplo, a publicidade infantil ela é prejudicial às crianças, que acabam fazendo com que elas tenham um comportamento consumista, sem nenhum preparo, sem nenhum desenvolvimento para isso. E isso vai gerar crianças com, sei lá, com hábitos consumistas. Esses hábitos são negativos. Então você tem que sempre ter um para quê, sempre ter um porquê não. Você apresentar a consequência disso, sabe? Então é muito importante você pensar, isso vai gerar isso. E é sempre bom, né? Caso não dê, tá tudo bem. Mas você separar pelo menos um espacinho para você concluir a argumentação. No fim, colocar então, contudo e tal. E como é que, mano, que você vai... Quais são os tipos de argumentação, né? Quais são os tipos de argumentação da sua redação que você pode usar? Você pode usar mais de um, mas não sei se dá pra ver. Tem aqui, ó. Você pode usar fatos, então... Se você é uma pessoa que consegue memorizar dados, então você simplesmente lembra de alguns. O ideal é você desenvolver pelo menos um fato, ou um dado, ou uma informação assim relevante para cada tema possível. Então, se o tema é mulheres, né? A questão da violência contra a mulher, tenha pelo menos um dado sobre violência contra a mulher na sua cabeça. Tenha um dado sobre saúde, um sobre educação, um sobre meio ambiente, né? Alguma coisa assim, tipo BGE e tal. Um dado estatístico na sua mente, tenha pelo menos um, porque você vai, obviamente, usar disso para fortalecer a sua tese. A sua argumentação. Mas interessante é você não colocar só um, né? A não ser se você tiver vários fatos, vários dados, você coloque só de argumentação por meio de dados. Mas é interessante que você tenha mais, que você utilize mais tipos desses que eu vou citar, que é o uso de dados e fatos, exemplos, que é você sempre estar exemplificando. Eu amo exemplificar. Por exemplo, violência contra a mulher. Aliás, a intolerância religiosa é algo que cresce no Brasil. Por exemplo, uma mulher ela foi morta porque estava... Aliás, sobre intolerância religiosa tem até um fato atual. Uma mulher ela teve sua filha tirada de si, né, pelas pessoas, né, do conselho tutelar, porque a menina estava praticando a religião da mãe, que no caso era o candomblé. Então,
Se você usar esse exemplo, é muito bom para sustentar a sua argumentação. Interessante que você saiba, mesmo que você não saiba o nome da pessoa, mas que você saiba alguma informação sobre o exemplo. A mídia que foi postada, aonde a mulher mora, alguma coisa assim, só para não ficar muito vago, parece que saiu da sua cabeça. Então tem fatos, exemplos, comparações, que pode ser comparações com outros países, com outros governos, com outras épocas. Alusão histórica, né, que a gente costuma trazer, mas sempre, né, que é basicamente quase obrigatório. Não é obrigatório a alusão histórica, é obrigatório o repertório sociocultural, que normalmente a gente utiliza a alusão histórica, mas é bom trazer também um tipo de argumentação. Tem o causa e consequência, que é interessante também. Raciocínio lógico, você desenvolve um raciocínio falando a causa, né, expondo o que causou, e depois você sempre coloca consequência, né, o resultado depois disso, é muito interessante. E por fim, tem argumento de autoridade, que é você pegar e citar uma pessoa que sabe do assunto, tipo Drauzio Valéria, Drauzio Varela. Tipo, pra alguma coisa que ele falou interessante, que você acha, memorizou, você mete o nome dele na redação, que obviamente todo mundo vai amar. Então basicamente é isso, gente. Sobre argumentação, eu acho que não tenho mais o que falar. Então vocês têm que ter noção, mano, de que a argumentação ela precisa ser sólida, pelo menos. Então vocês... Eu não sou professor, não sei se vocês entenderam. Mas basicamente, mano, na sua argumentação, só pra concluir, tente falar assim, porque sempre tem um porquê, ou um por exemplo, ou um para quê, ou por isso, ou pois. E, mano, eu não lembro de dado nenhum. Coloca uma exemplificação. Sem exemplificação você vai achar, tipo, muitas notícias, sabe, sobre futebol. Você sempre tem alguma coisa. O problema que a gente tem na produção da redação, mano, já deu 17 minutos. É que a gente acha que a gente tem que colocar uma coisa espetacular, mas não, você pode colocar uma noticiazinha que você viu no jornal, que foi de, sabe, todo mundo sabe. Você pode meter lá racismo, tipo, você fala de racismo, você pode falar o quê? Até mesmo o Neymar, que sofreu racismo agora, recentemente. Você pode falar dos jogadores de futebol. Os jogadores de futebol do Brasil comumente sofrem racismo, são chamados de macaco às vezes. Então não precisa de muito, sabe, de você colocar uma coisa bonita, assim, de forma de escrever. Só precisa desenvolver, mano. Você precisa... Pensa assim, mano, tem que escrever de forma que a pessoa que tá lendo me entenda e ache que o que eu tô falando é certo. É você basicamente trazer adeptos para perto de si. Eu vou gravar outro vídeo sobre a conclusão, porque senão vai ficar muito extenso. É isso, gente. Boa sorte. Eu vou deixar pra vocês qual vai ser o nome do tema, né, para vocês praticarem. E eu espero vocês me mandarem todas as redações para dar uma olhadinha, depois de mudar para vocês de novo, vocês corrigirem, que a gente vai mudar pro professor. Então, tchau.